Bem-vindo, caro ouvintes do Fomos Invitados, aqui é o Augusto com mais um Guto Talks. O Guto Talks de hoje é, pela primeira vez, de um tema repetido, mas que precisava ser feito hoje. O último episódio de Nier Automata foi lançado e, como um amante dessa franquia, eu decidi pular a fila de tópicos aí pra falar disso e dar minha opinião sobre essa adaptação do meu segundo jogo favorito. Atrás apenas do seu antecessor, né, o Nier Replicante. Mas isso aqui não vai ser uma review técnica do anime, não só porque eu tenho pouca proficiência pra falar disso, mas também porque eu geralmente sou muito pouco criterioso com essas coisas. Isso aqui vai ser uma opinião de fã sobre as mudanças feitas no anime e a todo momento comparando com o jogo, né? Pra no final explicar o meu posicionamento de que o anime é melhor que o jogo. Naturalmente terão spoilers, tá? Ah, mas eu joguei o jogo. Terão spoilers, tá? Então, se você quer só saber se vale a pena ou não assistir, é o seguinte. Se você já jogou o jogo e gostou, vale 1 bilhão% a pena. Sério, vale. Mas se você nunca jogou o jogo, é francamente difícil pra mim te dizer, porque é como se alguém não soubesse da revelação do Império Contra-Ataca, me perguntasse a melhor ordem pra assistir Star Wars, sabe? Eu tenho uma preferência, mas varia um pouco de pessoa pra pessoa nessa questão. Mas eu posso dizer que a minha avó assistiu, né, toda a primeira metade comigo e gostou, e ela nunca jogou o jogo. Mas enfim, tem pontos e pontos, eu vou entrar neles agora. Se você quer saber mais sobre o jogo sem spoiler, os primeiros 40 minutos do primeiro Guto Talks de Nier é sobre isso. Então confere lá caso você tenha curiosidade. Mas pra você que quer saber do anime, já jogou o jogo ou, enfim, não tá nem aí, vamos começar. Bom, o anime ele tem 24 episódios, divididos aí em duas partes, né, com 12 episódios cada. A primeira parte é todo o arco do Adão e Eva, e a segunda parte é a da N2 e da Torre. Assim como no jogo, né, que tem a rota A e B e depois segue pra C/D. /E também, né. Mas logo de cara eu posso dizer que eu achei o ritmo perfeito. Principalmente da primeira metade no jogo, a gente tem que jogar toda a primeira metade de novo com 9S pra ganhar, tipo, uma história mais alegórica sobre o despertar da consciência das formas de vida mecânica e algumas outras cenas, né, até mais importantes e tal, mas que, assim, realisticamente poderiam ter sido inclusas já na rota A, né. O anime deixa essa primeira parte mais dinâmica, é claro que não inclui todas as sidequests e tal, mas em questão da história e roteiro, pra mim, é a versão definitiva da primeira parte de Nier Automata. A segunda parte do anime você pode até argumentar que foi mais rushada, mas eu discordaria disso. Quer dizer, eu discordaria disso ser um problema por questões que eu vou entrar quando eu vou falar sobre essa parte até e uma outra questão, uma das diferenças do anime, né, em relação ao jogo. De qualquer forma, vamos falar já sobre algumas das diferenças mais do início, né? Logo no primeiro episódio, por exemplo, a introdução junto ao monólogo da 2B é diferente. No jogo você começa direto indo pra missão na fábrica e a 2B ali tem a intro dela, né? Onde ela diz: tudo que vive é feito pra se extinguir. Estamos perpetuamente presos em uma espiral interminável de vida ou morte. Isso é uma maldição ou algum tipo de punição? Muitas vezes penso no Deus que nos abençoou com este enigma e me pergunto se algum dia teremos a chance de matá-lo. Mas o anime ele abre com a 2B carregando o corpo do 9S, né, naquela cena famosa, até porque foi a capa da versão Game of the Year do jogo e tal, mas abre, né, ela carregando ele e se questionando sobre a guerra e sobre as ações dela, de maneira mais emblemática, assim, claro. Mas aí vai, né, de fato ali para aquela missão da fábrica, que é o prólogo do jogo, e eles colocam o monólogo dela, esse aí que eu falei há pouco tempo atrás, já pro final do episódio, quando ela tá se reencontrando com o 9S no bunker, né, depois deles destruírem a caixa preta e tal. O que eu achei melhor e mais impactante, porque pensa na sequência de eventos comigo. A gente aprende posteriormente, né, que a 2B mata o 9S de novo, certo? Então ela refletiu sobre a espiral de vida ou morte quando ela se reencontra com ele no bunker, depois de matar ele com a caixa preta na fábrica. Não só eu acho que encaixa melhor no contexto da cena, como eu gostei da alteração que fizeram na parte final da fala da 2B. No anime, ao invés dela encerrar com muitas vezes penso no Deus que nos abençoou com esse enigma e me pergunto se algum dia teremos a chance de matá-lo, ela diz: entretanto, se me for permitido, gostaria de fazer um desejo, que ele seja feliz. Esse é o meu. O porquê de eu gostar dessa alteração eu vou explicar com mais amplitude quando eu for falar da relação da 2B com o 9S no anime, né, em relação ao jogo. Então, peço que vocês segurem um pouquinho essa parte na memória para eu poder seguir aqui com mais mudanças que eu acho que valem destacar. Uma delas,
aliás, ainda na primeira parte que também vale destacar demais, é o Adão e Eva. Em particular, qual dos dois morre primeiro? Tanto no jogo quanto no anime, o Adão e Eva, eles são formas de vida mecânicas, né? E são irmãos. O Adão, o irmão mais velho, mais sério, mais inteligente, curioso quanto à natureza humana e o conceito de psicologia, de ter emoções e tal. Enquanto o Eva é o irmão mais novo, né? Mais imaturo, ele não tá nem aí pra esses estudos do irmão, nem nada, ele só quer brincar com o irmão dele. E tanto no jogo quanto no anime, o Adão, ele tem esse interesse aí em causar reações emotivas nos androides e até fazer alguns testes com ele próprio, né? Mas no jogo, a 2B e o 9S matam ele, o que deixa o Eva furioso, e então ele vai tentar vingar, né? Ele vai matar a 2B e o 9S. No anime é o contrário. Quando a 2B vai matar o Adão, o Eva aparece e se sacrifica por ele, e então é o Adão que quer vingar e matar a 2B e o 9S. E pra mim essa mudança é ponto pro anime, tipo, golaço, porque eu achei muito mais interessante ver o Adão, justamente ele que queria tanto ver a experiência de dor e desespero, ser colocado nessa situação, né? Nessa posição onde o irmão dele morre, o irmão que ele não dava tanta atenção, e aí ele percebe, né? Antes da morte do irmão dele, de fato, ele, só devia ter brincado quando tinha oportunidade. E eu achei isso mais interessante pro personagem dele, né? Hoje, né, eu realmente valorizo mais o personagem do Adão, porque no jogo eu achava tanto o Adão quanto o Eva bem medíocres, assim, sinceramente. Completamente esquecíveis, até na experiência geral do jogo. Tipo, Adão e Eva, tá ligado? Embora o Eva também não seja grande coisa no anime, ele serve o papel dele pro personagem do Adão ter um salto. E fazendo uma ponte agora do Adão pros temas de Nier, pra abordagem que o anime escolhe para os temas, né, que o jogo apresenta, e eu acho que o anime expõe os temas de forma mais direta. Sobre isso eu tenho sentimentos mistos, mas no geral inclinados aí pro positivo. Eu disse que estaria fazendo uma ponte, né, partindo do Adão pra falar sobre isso, porque, assim como no jogo, ele tem as cenas que ele tá na mesa com Eva e eles leem livros e tudo mais, só que no anime tem uma cena que não tem no jogo, que o Adão tá lendo um livro e ele diz a frase, né, a existência precede a essência. O Eva pergunta o que ele quer dizer com isso, então ele responde que as coisas não são definidas desde o início e que os humanos são moldados por como eles vivem a sua existência. Essa é a grande mensagem, né, de Nier Automata, mas no jogo ela culmina realmente quando você chega no final, e os pods estão conversando entre eles ali, reconstruindo os três protagonistas, né, e eles estão se perguntando se a gente reconstruir a 2B, o 9S e a A2 com as mesmas memórias e as mesmas partes, não vai dar o mesmo resultado no futuro? E aí justamente que o pod 042 responde que sempre há a possibilidade de um futuro diferente, porque o futuro não é algo imposto em você, o futuro é algo que você tem que construir para si. Eu já falei disso em alguns Fomos Invitados e algum Good Talks também, provavelmente o próprio de Nier, mas eu gosto muito desse tipo de pensamento, assim, entrando aí numa crença mais pessoal. Eu não acredito em destino, nem em propósito de nada. Eu sinto que muitas vezes, sei lá, algo ruim acontece, e pra gente lidar com isso a gente pensa, tipo, aconteceu por um motivo desconhecido, ou, mas aconteceu por um bem maior que eu ainda não sei qual é. Mas, sei lá, eu pessoalmente não gosto muito de encarar as coisas assim por uma série de questões que aí eu não tem nem tempo, né, de falar aqui tudo, mas Nier Automata coloca essa situação na prática. É uma história de androides fabricados para servir uma causa misteriosa e com o propósito de serem executados quando o projeto fosse completo. Só que no fim das contas, e aí, sabe? Foda-se o porquê você existe. O que importa é que você existe. E eu adoro histórias com esses temas, né? O primeiro filme de Pokémon é praticamente um rascunho de Nier Automata. O próprio Aranhaverso, né? Que já fomos invitados aqui. Pouco importa se o Miles era ou não pra ser o Homem-Aranha, porque ele é o Homem-Aranha. Mas voltando pra Nier, o que eu acho que Nier Automata faz tão bem é... De novo, ele tem essa história alegórica, né? Onde os androides que foram feitos à imagem dos seus criadores no espaço têm que achar sentido nas suas vidas depois de descobrir que, né, não tem mais criadores no espaço. E o que eu tô trazendo aqui, no que se diz respeito ao anime, é que ele traz com mais frequência e mais diretamente esses temas. E esse dilema, né? Até como eu citei aí, tem o Adão chegando a essa conclusão. Eu não sei exatamente, o anime não diz se ele tava lendo Ser e Tempo ou o Ser e o Nada, mas, enfim... Mas tem mais
partes, né? Tem mais partes onde isso é abordado de maneiras diferentes. Por exemplo, tem uma parte que a 2B tá refletindo sobre o que difere os androides das formas de vidas mecânicas e, subsequentemente, as ações que ela foi criada para executar. Ou a Rose falando sobre o que dá sentido para a vida dela. O Pascal contando a história dele, né? No anime um pouco até diferente, porque envolve o Emil e tal, mas enfim, pra história em si eu gostei de ver os personagens falando desses tópicos mais diretamente. Mas eu também gosto da sutileza do jogo, nesse aspecto de transmitir a mensagem pra quem tá jogando. Mas eu acho que a gente tá falando de mídias diferentes e eu vou tocar mais nesse ponto quando a gente for falar do final. Por falar no final, eu queria comentar de uma coisa dele antes de comentar dele como um todo. Algo que acontece no final do jogo que não acontece no final aqui no anime é a revelação que a 2B, na verdade, é a 2E. Não acontece pra nós, né? A revelação. Isso é revelado logo no episódio 13, no anime, o primeiro episódio aí da segunda metade. Eu sinto que essa vai ser uma controvérsia, mas eu gostei mais da maneira que foi feita no anime. Eu sei que é o momento Eu Sou Seu Pai, de Nier Automata, né? E realmente, quando eu joguei, foi isso que realmente, sabe, alavancou o jogo, ressignificou tudo que eu tinha jogado ali, porque, até como eu comentei, né, no Good Talks de Nier, quando a 2B mata o 9S ali no final da rota A, quando aconteceu eu tava tipo, tá, tanto faz, ele vai voltar com backup no bunker, enfim, tanto faz, né? Mas eu tinha achado legal que a 2B, que era sem emoções, se permitiu chorar quando matava ele e tudo. E a revelação dela, na verdade, ser a 2E e matar ele de novo, eu fiquei tipo, cara, não pode ser, né? Porque bate, né? O tempo todo não é que ela não tinha emoções. Ela se privava delas. Ela suprimia as emoções. E ela matar o 9S na rota A não é de boa, ele vai voltar. O problema é justamente esse, que ele volta de novo. E ela sempre tem que matar ele. Cara, foi uma dureza. Mas assistindo o anime eu já sabia disso. Então eles revelarem logo no episódio 13 foi bom porque permitiu mais impacto pros episódios seguintes, onde a gente teve a morte da 2B, né? E o 9S descobrindo as senhas pra abrir a torre. E mano, a morte da 2B no anime é triste. Tá? É triste. No jogo também é, obviamente, mas acontece tão sem aviso que eu acho que é mais chocante do que propriamente triste. No anime, mano, tem um build-up insano pra morte dela, eu juro. Um build-up bizarro onde ela lembra dos momentos deles juntos, né? Dela e do 9S juntos, e ela refletindo sobre como ela continuamente... Até me enrolei aqui. Mas como ela... enfim, como ela sempre matava ele. E depois mostra os pensamentos do 9S também, de como ele achava que ela era fria quando eles se conheceram, mas logo ele percebeu que ela era muito boazinha. E, enfim, eu não vou narrar o episódio todo, mas... Cara... É insano. E no jogo o pod ele só vai meio que alertando, tipo, o vírus tá em contaminação, sei lá das quantas. E ela cruza a ponte e aí acontece, né? Eu acho que isso foi muito bom também pra deixar bem claro os sentimentos que ela tem pelo 9S. Como eu falei lá atrás, né? Eu vou agora, sim, falar um pouco sobre isso. Porque quando eu terminei o jogo, eu não era fã do chip. Não era. Eu achava meio forçado, tipo assim, é o menino e a menina. Óbvio, né? Tipo, pô... Skater Boy da Avril Lavigne, mas, tipo... Pra mim, embora eu tivesse 100% certeza que eles se amavam, claro, é óbvio, eu acho que tinha pouco no jogo pra determinar que era um amor romântico. Eu sei que achando a nave da 2B, ela deixa mensagem falando sobre as memórias de pura luz e tudo mais, mas sei lá, tipo, eu acho que no jogo, justamente por ela passar tanto tempo suprimindo as emoções, não dá pra você realmente dizer, tipo, ok, ela ama o 9S romanticamente. E vice-versa também, porque o 9S, ele também dá um flerte ali com a 21O, não sei quem vai lembrar dessa, uma pequena interação, mas enfim, tipo, é de leve e tal, mas ainda assim eu acho que no jogo em si a relação não é tão bem definida. Depois lendo material extra, né, tipo o roteiro de Memories of Puppets e os demais concertos que eles tiveram, realmente dá um insight legal nessa questão. Até a música em japonês, né, a canção do Mundo Quebrado, a letra deixa a entender isso. E eu desde então reconheço o amor deles como romântico. Mas eu acho que no anime dá pra sentir essa vibe já de cara, mais do que no jogo. Pode ser que eu tenha tido essa impressão porque eu já assisti o anime reconhecendo a relação deles como romântica, claro. Mas eu acho que até se não fosse o caso, o anime realmente levanta essa questão do sentimento deles, sobre eles dois respectivamente, tão bem nos episódios que a 2B morre, que eu acho que eu sentiria de qualquer jeito. Isso sem contar a primeira ending e a segunda abertura do anime. Até a segunda ending do anime também, né?
Pois bem, tudo que eu disse até agora, todas as mudanças que eu listei, são coisas que eu gostei bastante, mas eu não acho que me fariam gostar mais do anime do que do jogo, necessariamente. Se você já viu o anime, você deve estar se perguntando como, que eu ainda não falei delas, né? E o que eu realmente amo no anime são duas personagens. As duas sobreviventes da missão de Pearl Harbor, Fresia, mais conhecida como A2, e a escolhida para estar na thumbnail desse Good Talks, a líder da resistência, Lily. Vocês devem lembrar que no jogo a líder da resistência é a Anemone, mas puxando aqui do que eu falei no Good Talks de Nier, o que acontece é que tem várias versões da missão de Pearl Harbor. A missão que acontece alguns anos atrás, né, do jogo, onde um esquadrão da Yorha se junta à resistência na Terra para uma operação e no final tem apenas duas sobreviventes. A A2 sempre sobrevive, mas a androide da resistência que sobrevive varia. Eu vou passar a bola aqui pro Augusto do passado para relembrar vocês. Uma das sobreviventes é da Resistência e a outra é da Yorha. Nas duas primeiras peças, no mangá e no jogo, a sobrevivente da Resistência é a Anemone. Na versão mais recente da peça e no anime, a sobrevivente é a Lily. Mas, então, como eu tô falando do jogo, a sobrevivente aqui é a Anemone. Eu só quis citar a Lily porque, enfim, perfeita. Mas, de qualquer forma... Muito obrigado, Augusto do passado. Mas então, só antes de falar delas, eu vou muito sinceramente recomendar você assistir os episódios 6 e 17 do anime. Até se você tiver jogado o jogo, né? Na verdade, principalmente se você tiver jogado o jogo, adorou o jogo, mas não tá tão interessado em ver o anime inteiro, só tá ouvindo por curiosidade sobre as mudanças e tal. Ao menos assista o 6 e o 17 pra complementar o jogo, né? São os meus dois episódios favoritos. E esses episódios, eles mostram a missão de Pearl Harbor, né? Na visão da Lily, no episódio 6, e na visão da A2 no 17. E eu devo admitir que pra mim esses episódios em anime que mostram origem de personagem, um evento do passado, assim, sempre são absurdos. É o futuro de Trunks em Dragon Ball, o episódio do Hohenheim quando era o escravo 23 em Fullmetal. Attack on Titan, então, né, tem um monte. Os do pai do Eren, dos guerreiros de Marley em Parades, o que mostra que o Eren aqui tava arquitetando a parada toda, mas enfim. Esses episódios nem sempre são necessariamente os meus favoritos, mas sempre ficam orbitando ali o topo, né? Mas o 6 e o 17, mais do que só mostram a missão de Pearl Harbor, como acrescentam material novo neles. Em particular a Rose, a líder da resistência antes da Lily, né? Nos seus minutos finais de vida, salvando a Lily do suicídio e nomeando a A2 de Fresia. A questão do nome para os androides da Yorha é algo de peso, assim, absurdo. E agora eu não lembro se eu comentei disso no Good Talks de Nier ou não, mas os androides da Yorha, eles não tinham nomes, porque eles eram feitos com partes de máquinas. Eles não sabem disso, mas é por isso que o Zinnia, o criador da Yorha, não permitia que eles fossem nomeados. No episódio 17, a Rose diz pra A2 que deu o nome de cada membro da resistência com o nome de uma flor, porque um nome simboliza uma família e que pra elas, da resistência na Terra, ter uma família é o que dá sentido às suas vidas. E no jogo, e também no mangá, a Rose comenta da ideia de dar nomes, né, às androides da Yorha, mas não tem tempo de dar. Nas peças e no livro eu tenho 99% de certeza que também não chega a dar o nome. Eu só não digo 100% porque as peças eu não vi todas, pelo menos não na íntegra, né? É um pouco difícil ali achar, mas eu já li pessoas dizendo que a A2 não recebeu o nome. No jogo em particular, não só não tem essa cena da A2 recebendo o nome, como também não tem comparação do evento todo, como ele foi retratado, porque no jogo você pode ler sobre a missão de Pearl Harbor, no próprio jogo, né? Mas é wall of text, mano, é parede de texto. E beleza, tem outros momentos em Automata que são também, tipo quando a Devla e a Popula abrem a torre e conta a história toda delas e tudo mais, e é ótima, tipo, enfim, eu lembro que eu lendo ali, né, a primeira vez que eu joguei, foi bizarro, mas nesse caso da Devla e da Popula, isso tá acompanhando ali a história, né, enfim, é justamente quando elas se sacrificam, abre a torre, você lê o backstory. Na época eu nem tinha jogado o Replicante ainda, graças a Deus. Porque senão ia ter sido uma... Enfim... Bom, igual foi quando eu reassistia no anime essa parte, mas de qualquer maneira... Enfim, né? Tá seguindo ali com a história e tal. Ainda não é o método mais dinâmico, né? Eles deviam realmente ter puxado de Drakengard 3, apesar de todos os defeitos técnicos desse jogo, mas, porra, lá eles colocam uma gameplay, o cutscene pra esses momentos. Mas o que me deixa mais encucado com essa questão de como a missão de Pearl Harbor é apresentada no jogo é que ela tá totalmente solta ali. Tipo, ela não tá atrelada a nenhuma das missões da história principal, parece mais um pedaço de lore, sabe? Tem menos atenção a esse evento da história do que a história da Simone, por exemplo, que é, tipo, meio off-topic, né, da história em si, embora passe uma mensagem muito legal e tudo, sobre autoestima e uma mensagem pesada, importante, mas, tipo assim, cara, a descida de Pearl Harbor é chave, tá ligado?
enfim, tinha que estar mais presente no jogo. Eu entendo que talvez eles tenham deixado mais de lado no jogo porque já existia a peça. Mas eu não tô comparando o jogo mais a peça com o anime. Então, por si só, o anime entrega muito isso que o jogo deixa devendo. E quem sofre com isso é a personagem da Anemone, enquanto a personagem da Lily recebe muito brilho. A Anemone, pra mim, é tipo os mestres Jedi das prequels de Star Wars, né? Tipo o Kit Fisto, o Plo Koon, a Shaak-Ti. E todos eles que no filme, eles são tipo personagem maneiro ali e tal, né? Tem um design irado. Aí você vê Clone Wars e tudo mais, e eles ficam mais interessantes, né? Mas nunca vão conseguir competir com o Obi-Wan, né? Ou até com a Ahsoka, seria um exemplo melhor. Porque é muito isso, a Anemone, ela aparece ali em Yorha Boys e tal, e a história dela, né, de sobrevivente, né, da missão de Pearl Harbor também é dura, óbvio, né, não se enganem, mas a Lily simplesmente se encaixa melhor no perfil de ser a sobrevivente que não merecia estar ali, né, não merecia entre aspas, claro, mas a Lily é meio que a caçula dessa família, e ela era super insegura por ser mais fraca que os outros modelos de androide, tanto no jogo quanto no anime é justamente ela que acaba sendo infectada pelo vírus até a 2 salvar ela. Ela tem um passado mais sombrio também, por conta do modelo de androide que ela é, e ela sente muito como se fosse um fardo ali, né, nos episódios de flashback, mas no final das contas ela é quem herda a responsabilidade de liderar a resistência e de criar uma nova família, pra no final de contas, no episódio 21, mano, agora, olha isso, que também é um dos meus favoritos, a Lily tá refugiando formas de vidas mecânicas, né, tipo, os arqui-inimigos dos androides, mas ela tá ajudando eles ali do vilarejo do Pascal, que foi atacado e tal. E uma das crianças espalha o vírus pros androides da Resistência. A A2 eventualmente chega no acampamento da Resistência e encontra a Lily infectada e mata ela, mano. Mano, cara, que cena filha da puta. Porque, cara, não existe outra expressão pra descrever. Eu tava, tipo assim, porque no jogo ninguém morre. Tipo, quer dizer, ok, a 2B morre, a 21A morre, mas eu tô falando da Anemone, sabe? Enfim, e a A2 chega lá com o Pascal, né? Isso no anime, voltando pro anime. A A2 chega lá com o Pascal, nessa cena toda que ela encontra a Lily infectada e tem que matar a Lily, mas o Pascal, ele vai ver a tal da criança infectada e ele morre também, mano. No jogo tem uns eventos diferentes aí que acontecem nessas rotas C e D que não chegam perto disso. Esse lance aqui com o Pascal morrendo, por exemplo, foi muito melhor do que a situação toda na fábrica do jogo. Tipo, melhor em ser mais tocante, assim, mais emocionante. A Anemone não chega nem próxima de ter uma cena tão forte com a A2, nem de reencontro, nem... Pô, essa aí, então, esquece. E quando a Lily tem a A2 contando pra ela que o nome dela é Freze antes de matar ela, mano... foi absurdo. Que aí, pô, volta no episódio 17, que a Rose, nos últimos momentos de vida dela, tipo, usa o último suspiro pra falar pras que tinham sobrevivido ali da Yorha até o momento, né, depois todas morrem menos a A2, ela dá o nome delas Amaryllis, Eucaliptus, sei lá, mas aí ela, pô, vira pra A2 e fala, Frezia, agora sim somos família. Mano... Cara, isso é isso. Episódio 6, 17 e o 21 também. Tipo... Enfim, eu nem sei como explicar. Também não vou ficar regravando isso aqui, enfim, pra narrar. É uma parada muito, tipo assim... Enfim, eu que já tinha jogado o jogo, fui ali vendo e tal. Quando aconteceu, eu já nem sabia mais o que eu tava assistindo. No bom sentido, óbvio. E de novo, cara, toda essa interação aí da A2 e a Lily e essa sequência aí de episódios, até entre eles, né, é níveis acima do que tem no jogo. Tipo, a A2, ela já acorda na Vila do Pascal, né, e ela, tipo, acorda, pô, sendo cuidada por formas de vida mecânica que ela tanto odeia, tanto odiava, pra acabar formando ali um laço com eles, pra ter que ver a vila sendo destruída e no final de contas, o que ela consegue salvar da vila acaba destruindo o acampamento da Resistência e ela tem que matar a Lily. Mano, tipo, enfim... Cara, o que você vai falar no jogo? Mas tem a cena do deserto, que a A2 destrói o Hegel. Cara, incomparável, mano. O anime estourou o jogo, né? Nessa segunda metade, em questão aí da relação da A2 com a líder da resistência sobrevivente e, enfim, a Lily como personagem que é mais presente no jogo como um todo. No jogo não, perdão. A Lily como personagem que é mais presente no anime ali como um todo, né? Desde o início ela tem uma boa relação com a 2B e tal. A Anemone também, mas de novo, eu acho que a maneira que se apresenta, né? O anime por ser, tipo, meio que uma longa cutscene, né? Dá mais brilho, dá mais holofote pra Lily. Além dela já
tipo, naturalmente ser uma personagem com backstory mais qualificado pra ter o papel que ela tem, na minha opinião. E é uma atenção a detalhe, tipo, insana também, a voz da A2, né, nas missões ali nos episódios das missões de Pearl Harbor. Vai mudando, né? No começo ela começa com uma voz com um tom mais alto e super alegre e tal, e no final do episódio, e aí subsequentemente nos episódios que estão acontecendo no presente, né? No que seria o presente do jogo, ela já tá com uma voz, tipo, monótona e, sabe, irritada, às vezes fria e às vezes irritada, né? Mas, enfim, ótimo trabalho da dublagem, isso acontece em todas as línguas, né? Eu assisto ali quando sai em japonês, logo depois eu assisto em português quando sai também, já assisti vários no inglês também, que é os mesmos do jogo. Enfim, o contraste no tom também dela, da A2 e da Lily no final dos respectivos episódios, né? 6 e 17. Delas falando que nunca vão se esquecer da missão de Pearl Harbor, o jeito que cada uma diz isso, né? O tom que cada uma fala é bananas. Enfim, muito bom trabalho da dublagem. O anime me fez até interpretar Where the World em inglês como falando da A2. Tipo, eu juro, assiste o episódio 17 inteiro, escuta Where the World em inglês e me diz se a letra não tem mais a ver com ela, com a A2, do que a 2B. Sei lá, eu genuinamente agora tenho dificuldade em dizer se eu gosto mais da 2B ou da A2. Antes eu amava a A2 já, mas a 2B era a minha favorita, sem dúvida. Agora não é mais tão sem dúvida. Não tenho mais tanta certeza quem é a minha favorita de Nier Automata. Mas, enfim, cara, eu poderia falar horas aqui do quão magnífica eles fizeram as interações da Lily e da A2, entre elas e com os demais, né? Mas não é algo que eu vou conseguir transmitir falando, embora eu já tenha explicado um pouco do que eu gostei do que mostraram ali, né, em relação ao jogo e tal. Mas vamos falar do que deixou muita gente, incluindo eu, encantado com Nier Automata. Bom, pessoal, a verdade é que eu já tinha essa opinião formada do anime, né, como um todo, e eu tenho trabalhado, né, em gravar o Guto Talks aqui e tudo, né, já tava montando os notes, reassisti, enfim, quase tudo, e... Enfim, eu tava antecipando hoje, né, o final, falar, cara, ok, né, como é que vão fazer o final? Porque o final, a gente sabe, o anime ele se dá muito bem em várias coisas, né? Tipo, desenhar cenas e ter toda essa parada, mas jogo é um negócio que, diferente de um livro, de um filme, de uma animação, qualquer coisa, é algo que, né, você controla, se torna uma extensão de você, e Nier Automata no final, né, todo mundo que jogou sabe ali do impacto que tem, né, eles usam muito bem esse recurso de ser um jogo. Nunca vi nenhum jogo fazer isso, talvez só Undertale também é bom nesse quesito, né, de usar o fato de ser um jogo, né, ali pra causar um impacto. Mas eu tava tipo assim, tá, eu quero ver como que vão tentar replicar isso, né? Porque, enfim, vão me mandar deletar o Crunchyroll, vão me mandar um e-mail pra eu assistir o final verdadeiro, enfim. Eu queria ver o que iam fazer. E eu acabei de ver agora. Eu acabei de terminar. Bom, eu nem sei exatamente por onde começar. Assim, eu posso falar que as partes ali até onde começa o final né, que mostram ali uma mistura do final C e D, mais tendendo pro C. É muito bom, é fantástico, é incrível, é absurdo. Eles usam com toda a força tudo que eu falei, cara, tudo que eu falei da A2, da relação dela com a Lily e enfim, né, do anime dar essa atenção, embora tenha passado menos tempo, eu sinto, pelo menos, assistindo em comparação ao tempo que eu joguei com a A2, né, e essa segunda metade do anime. Eu achei que no jogo teve mais tempo com ela, mas a intensidade já, enfim, já compensou tranquilamente qualquer falta de tempo ali que eu tenha sentido, que eu tenha passado vendo a A2 na tela. Enfim, e essa parte toda foi maravilhosa, né, do A2, da A2 e do 9S lutando na torre, mas, enfim, essa parte eu já sabia que ia ser, essa aí pra mim, pô, é óbvio que seria. Agora, né, vamos falar da parte do final. Então, eu não vou narrar tudo o que aconteceu aqui agora, mas
é o seguinte, no jogo, né, você luta contra os próprios créditos, enfim, você deleta o seu save e tal. Aqui eles focam mais em mostrar os pods, né, o 042 e o IA-153 lutando com os demais pods que estão tentando executar o projeto Yorha. Mas, enfim, e não conseguem, né? Porque os pods que estavam com os nossos protagonistas desenvolveram emoções e salvaram eles. Mas, mano... ok, teve a cena toda, foi muito legal, teve um pouco mais ali do insight nos pods e tudo, mas aí mostrou a 2B e o 9S deitados e foi pra cima ali, né? E mostrou onde era pra estar a 2, estava só a espada dela. E eu falei, putz... dureza, né? Mas, enfim, aí o 9S e a 2B acordam. Isso não mostra no jogo, né? Mas tem mais disso no epílogo ali do livro. Eu sei que tá rolando também as orquestras agora, o The End of Data, né? Eu não cheguei a poder ir, infelizmente, mas eu sei que, enfim, eu sei que nas obras extras, né, sempre teve esse epílogo aí. Mas dos dois acordando e foi ótimo. Mas, cara... agora... Poxa, como é que eu vou falar disso, explicar isso pra... Poxa, se você nunca jogou Drakengard 3. Mas então, entre os episódios, e eu vou deixar na descrição um Google Doc que eu tenho seguido, né? Assim, nos episódios sempre tem umas mensagens subliminares ali numa linguagem... Na mesma linguagem de replicante, né? Do troféu final. E, cara, nesse final tava uma loucura. Tava uma loucura. Eu ainda não li qual é a de hoje. Enfim, eu não quis pausar ali no meio pra ler. E eu também queria, gravar isso aqui logo. Mas... enfim, a A2 não aparece, né? Eu fiquei tipo, putz. Mas eu fiquei tipo, tá, não é possível, né? Porque, pra dar um contexto, eles estavam falando... nessas mensagens entre os episódios, estava falando várias coisas sobre o grupo B, a associação, a acorde e tal. E eu tava tipo, mano, vai acontecer, enfim, não sei o que vai acontecer. E no final das contas acaba que não aconteceu nada, mas ao mesmo tempo pra mim aconteceu o suficiente. Tipo, enfim, a acorde aparece. Ela tá lá, cara, eu tava tipo assim, ok. Ela olha pra tela, não tem um pio dela, sem falas. Ela olha pra tela, dá uma piscadinha e tira o zoom e aparece a 2, e aí sim acaba. Você vai falar, cara, é isso que tu tá tão entusiasmado pra falar sobre, mas é porque, enfim, bom, se você só vai pensar isso se você, enfim, se você nunca jogou, ou ao menos... se você não acompanha a franquia como um todo, porque foi insano, mano. E eu tô muito animado pra ler o que tá escrito no episódio de hoje. Eu vou olhar aqui de novo, mas eu só queria, enfim, relatar, tentar dar a opinião menos preparada e mais, tipo, direta que eu pudesse, né? Mas foi maravilhoso, eu adorei o final. E agora que eu terminei, eu digo que, sem dúvida, pra mim a versão definitiva, assim, pra consumir, pra assistir ou jogar, enfim, qualquer coisa. Nier Automata é o anime, cara. Eu amo o jogo, eu amo o jogo, não tiro mérito nenhum do jogo, mas de início a fim, eu achei que o anime foi impecável. Pra mim, bateu tudo que eu queria. E eu já vi outros animes de jogo, já vi o de Persona, por exemplo, né? Que, enfim, é tipo, legal ali, né? Tem momentos engraçados pra quem jogou e tal, mas não é tão bom. Mas o de Nier Automata é maravilhoso, É óbvio que o jogo sempre vai ter mais conteúdo, né, side quests e tal. Esse aqui até mostrou, né, teve a da Android da Yorha com amnésia e tal, que enfim, era igual a 2B e tudo. Não teve o final do Emil, mas tudo bem, porque eu acho que deram holofote nas partes certas, né, o Emil é mais ali pra dar enfim, tem mais a ver com o replicante, né, toda a parte dele no Automata, embora seja muito boa também, mas eu acho que ele fez tudo com maestria. Eu amei esse anime e, bom, essa aqui é a minha opinião mais sem filtro possível que eu pude dar, sem, enfim, a menos que você pudesse ser uma pessoa dentro do meu quarto enquanto eu tava assistindo, aí você tem uma reação muito autêntica também. Mas, enfim, fiquei aqui com esse
com essa reação imediata, né, ao final. Antes de concluir aqui com esse Goto Talks, eu só queria tocar em mais alguns pontos, de forma mais breve do que os anteriores, mas só pra não deixar passar, né? Eu gostei mais do jeito que a parte da destruição do bunker foi feita no anime, muito pela maneira da interação da Comandante White e da Seizó ali, né, durante esses acontecimentos. Ao contrário da líder da Resistência, que eu sinto que ganhou muito destaque pelo formato de anime, as operadoras eu sinto que perderam um pouco em relação ao jogo, né, porque no jogo toda hora elas aparecem ali pra dar uma interação engraçada ou fofinha, ou enfim, né, um comentário sempre rola ali e tal, quando você tá transitando pela cidade, mas no anime não tem tanto isso, né, mas tudo bem, mas a morte da Seizó no anime eu acho que foi muito bem executada, junto com a maneira que a Comandante White trata a 2B e o 9S ali nos últimos momentos deles, né, no bunker, em relação ao jogo principalmente. Já a 21O, eu acho que a morte dela foi bem mais impactante no jogo, sendo pela A2, né, nas mãos da A2 no caso, e tudo mais. Mas a questão aí é que eu preferi a A2 afastada do 9S até aqueles últimos episódios. No jogo, por um lado, eu acho legal eles terem se cruzado ali pra aumentar a tensão e tal, mas por outro lado, eu sempre achei meio babaca da parte da A2 brotar lá, matar a 21O, e beleza, eu sei, né, que, enfim, eu sei por que ela matou a 21O, tinha que ser feito, mas tipo assim, ela faz isso e, pô, imediatamente taca sal ali na ferida do 9S, sabe? Então, a 21O em si e a morte dela eu gostei mais no jogo, mas a sequência toda do 9S nas torres eu achei equilibrado, tendendo mais pro anime, porque eu gostei bastante ali da última torre, né? Quer dizer, da última senha que ele pega antes de acessar a torre, que eles colocam a nave da 2B e tudo mais. Mas no jogo, assim, eu também gostei bastante dessa parte toda, eu não tenho nada tão substancial a reclamar de nenhum dos dois, né? Tem até no livro é muito bom também, que eles dão um insight ali na cabeça do 9S numa parte. Mas enfim. Agora é pro meu coração de nerd realmente se aliviar um pouco. Porque eu também queria falar das referências aos outros títulos dessa franquia, né? Dessa saga. Teve referência a Nier Replicant, teve referência a Nier Reincarnation e Drakengard. Tudo que o meu nerd interior mais queria, né? Felizmente o anime não se sustenta só por causa disso, né? Eu já dei vários motivos de por que eu adorei, mas, assim, não dá pra dizer que não é sempre... eu não fico sempre alegre vendo ali referências, né? Pra falar de algumas brevemente, foi irado ver os personagens de Replicante no breve flashback do Emil ali, né? Foi irado ver a 10H, ela que talvez menos pessoas estejam familiarizados, se você estiver ouvindo aí porque você só jogou o Autômata e tá curioso, ela é de Um Mar Muito Silencioso, né? Eu comentei desse livro no Goto Talks de Nier, e ela também é de Nier Reincarnation, né? A sequência onde os androides da Yorha estão com o vírus e mostrando ciúmes dos seus parceiros, dizendo só meu, dá força à teoria do vírus lógico e da doença dos olhos vermelhos, né? Estarem conectados. A doença dos olhos vermelhos é de Drakengard. E se bem que, assim, nessa altura, com que a gente teve aí em Nier Reincarnation, chamar a conexão dos anjos, dos androides, do vírus e tal, de teoria, talvez nem seja mais a palavra mais adequada. Mas de qualquer forma, eu nem quero aqui falar no episódio que a Devola e a Popola lutam na entrada da torre. Aquilo foi uma carta de amor pros jogadores de Replicante. Nossa senhora, que episódio bom. Também outro que eu acho que se beneficiou muito ali com o formato do anime, de mostrar um pouco mais das coisas e ter cena e tal. Mas falando nelas e Replicante, o anime também tem no final da maioria dos episódios um show de fantoche. E que é muito maneiro. Eu lembrei disso agora, né, de comentar disso também, porque o da Devola e da Popola eu amo, né, elas cantam Song of the Ancients. É muito legal, o teatrinho no final, é descontraído, né, o que é bem necessário nesse universo de Nier. E eles mostram alguns dos finais bônus do jogo, né, de Nier Automata, e enfim. Tem mais referências ao longo do anime, né? Tem Façade de Replicante, tem várias outras coisas aí pros fãs do universo que eu tenho certeza que se for você e você ainda não viu o anime por qualquer motivo, vai ser legal de ver também. Bom, gente, foi isso. Esse foi o melhor jeito que eu consegui compilar toda a emoção que eu tenho por esse anime. Cara... Foi incrível, veredito.
foi incrível. Já devo ter falado isso 1 bilhão de vezes. Só nessa última sequência eu já falei mais de uma. Mas, realmente, cara, meu Deus, quem dera se Drakengard ganhasse uma atração dessa, porque eu acho que o anime de Drakengard ia ser, poxa, coisa de outro mundo. Se você aí é funcionário do Estúdio A1, enfim, Square Enix, qualquer coisa, entre em contato comigo, que eu tenho muitas boas ideias aí pra dar numa adaptação de anime de Dragon, mas de qualquer maneira, é fenomenal. Eu nem sei como concluir esse Guto Talks. Enfim, agradecer se você ouviu, encorajar você se tem preconceito aí com adaptações de anime, adaptações de jogo a anime, assistir essa, porque foi muito boa, né? Se você é um fã do jogo, você vai gostar, eu tenho certeza. E se você não gostar, enfim, sinta-se livre, comente o que você não gostou, porque eu genuinamente não sei o que alguém não gostaria, né? Se já é fã do jogo, claro. Enfim, foi maravilhoso. Eu nem sei direito como concluir, mas não vou editar esse final, não vou editar quase nada. Vai ser isso. Obrigado por assistir.